Então, bom dia novamente, agora gravando, né? Eu estou gravando aqui, estou compartilhando também. Deixa eu ver, não é isso que eu quero compartilhar. Ai, tá meio doido aqui. Não estou conseguindo achar o meu ecrã para compartilhar. Veja aí o que está compartilhando, por favor. Se dependendo do que aparecer, eu tenho que alterar. Não, tá certo, é isso mesmo. Está compartilhando o datasheet, que a gente vai começar pelo datasheet. Então, bom dia, a aula de hoje é LCD. A gente vai pegar o datasheet mais convencional que tem de LCD, que é o HD 44780. É o que está, inclusive, no simulador do EDSIM. Esse datasheet eu baixei do site do EDSIM. Acontece, não é comum, mas acontece do datasheet ter erros, que na hora de você programar, você percebe que não consegue fazer funcionar por causa de erros do datasheet. É o caso desse datasheet aqui. Então, eu até mantive para vocês sempre entenderem que nada é perfeito. E, dependendo, você vai precisar ter uma ação aí de engenheiro, ou seja, resolver problemas. Outra coisa, aproveitando em erros. Uma vez eu estava na época que eu estava fazendo, acho que a primeira tentativa de doutorado lá na UFO, a Sadia da UFO estava com um problema de automação de comunicação do Profibus lá. O equipamento veio e eles já estavam lá 3 semanas tentando fazer funcionar, não faziam funcionar. E eles chegaram através de indicação à minha pessoa e eu visitei a Sadia para resolver o problema. Na época, quando eu cheguei na Sadia, foi o dia que eles resolveram o problema. Então, eu cheguei só para passear, infelizmente, para mim, financeiramente falando. E qual que era o grande problema? O datasheet do equipamento, que era um equipamento nacional, estava equivocado o desenho da fiação. Então, o TX estava invertido com o RX, só isso. TX invertido com RX. 3 semanas, um equipamento caro, comprado sem funcionar, porque alguém errou na documentação. E foi resolvido porque o engenheiro que vendeu pediu para dar uma olhada nas imagens da ligação, e aí que ele percebeu que o datasheet estava errado, e eles refizeram o manual deles e pediu desculpa para a Sadia. Então é assim que funciona. Datasheets também aparecem errados e geram problemas, ok? Feito isso, vamos iniciar aqui a leitura do datasheet. Novamente, eu vou dar o zoom, né? O zoom tradicional, ficou bom? Esse é o melhor. Ficou sim, professor. Então, aqui, olha, pessoal, existe, vou até abrir aqui, vocês veem, né? Você tem aqui um sumário, para vocês encontrarem tudo, né? Tem instruções, etc. Você não é obrigado a ler as 60 páginas que está indicando aqui em cima. Você pode ir direto ao foco do que você quer, normalmente é isso. Então, por exemplo, eu vou indo aqui para o diagrama de box, infelizmente, quando você usa aquilo lá, ele diminui de novo. Tem esse aqui, ó, esse botão ajuda, pronto. Vou precisar um pouco menor para ver se aparece todo o diagrama. Não vai ter jeito. Então, é como que funciona a parte do hardware em diagramas de bloco do display. É bem complexo de você analisar, né? Tem a parte de tempo, tem a parte de memória RAM. Sim, pessoal, um display, ele tem memória RAM. Os caracteres que aparecem no display são gravados numa memória RAM para poder aparecer no display, tá bom? Ele também tem uma outra parte da memória RAM, onde fica gravado os novos caracteres. Você quer fazer um sistema para chinês, você vai colocar aqui os caracteres. E aqui está aqui também uma ROM que está gravada a tabela ASCII, por exemplo. Então, a ASCII convencional já vem gravada de pronto no sistema através da ROM. Tudo bem? Aí tem o controlador de comunicação paralela serial, né? Então, assim, não é tão simples de observar, mas a pergunta que não quer calar é: vocês já conseguem dar uma olhada num diagrama, né? Já não é o primeiro diagrama que eu mostro aqui em datasheet. Você consegue dar uma olhada e falar assim, isso aqui é onde está o decodificador e tal. Lembrando que tudo em inglês, né, pessoal? Não tem jeito. Aqui está uma pinagem de um tipo de conectores, né?
tem outro tipo de conectores, mais um tipo de conectores, então tudo depende do tipo. Aí vem aqui já informações da parte construtiva também, que também para a programação não faz muita diferença. Finalmente, os pinos. Aqui a gente tem que parar e estudar. Os pinos, nós temos um pino especial chamado RS, que ele é o Selector Register. Poderia ser SR, né? Mas é chamado de RS. Tem o read e write barrado, ou seja, ele é uma função dupla. Quando ele está ligado em nível lógico 1, ele dá o read, porque o read não está barrado. E quando ele está em nível lógico 0, ele dá o write, está escrito aqui. Ou seja, o datasheet tem todas as informações, não é adivinha, tudo é lógica, tá bom? E aí vai, né? Tem o enable, tem o barramento, database, databus, quer dizer, né? Databus 4 a 7, são 4 pinos de I/O. Depois tem o databus de 3, né, de 0 a 3, 4 pinos de I/O, formando 8 pinos, ou seja, ele permite comunicação de byte ou de nibble. Isso é importante, tá bom? E aí mais alguns flags aqui, que tem informações e assim vai por diante. A gente vai usar mais aqueles que eu falei, então eu não vou ficar perdendo tempo, lembrando que a gente só tem 1 hora, né? Então é por isso que a gente não pode perder muito tempo. Aí tem aqui function description. Qual que é a ideia? A ideia é explicar o que são os registradores, o que é o BF, que é o buzz flag. A gente não vai usar o buzz flag. O buzz flag, pessoal, é para dizer que o comando que você executou, o LCD já terminou de fazer, porque o LCD é mais lento que o microcontrolador. Importante vocês anotarem esse porém aí. O microcontrolador é muito mais rápido do que o LCD. Então, o microcontrolador tem que diminuir a velocidade para conversar com o LCD. E o buzz flag, né, ele serve exatamente para informar isso. Mas, ao invés de usar o buzz flag, a gente usou a tabela de tempo. Já chego lá. Por que isso? Por que a gente usou a tabela de tempo ao invés do buzz flag? Porque facilita a parte de pinagem. É um pino a menos, é uma leitura a menos, menos comunicação e mais temporização, digamos assim. Só que, usando o buzz flag, você tem um firmware mais rápido, tá? Se você está preocupado com desempenho, você tem um firmware mais rápido. Aqui, o address counting, ele tem um contador, ele tem um contador de endereço em que ele está apontando onde que ele vai escrever. Então, muita gente que usa o LCD, ele acha que pode usar o LCD e para chegar na posição que ele quer escrever, ele tem que escrever alguma coisa lá. Não, existe um comando para você posicionar o cursor onde você quer escrever. Na parte da memória DDRAM, lembrando que é RAM, né, ou CGRAM, que você quer colocar o byte para ser gravado. Dependendo da memória que você usa, você está gravando a tabela de dados ou você está gravando o caractere que vai aparecer no display, tá bom? A qualquer momento, pessoal, eu preciso que vocês interrompam aí, pode levantar a mão, pode falar, é interativo, vocês deveriam ter dado uma olhada antes, eu pedi na semana passada, né, para ir tirando dúvidas. Se eu estiver falando muito rápido, eu estou acelerado aqui, né, o vídeo vai ficar gravado, você pode diminuir depois no vídeo, se for o caso, mas o motivo é o tempo, né? Normalmente esse conteúdo aqui era dado em 4 horas aulas, tá? 2 horas teórica e 2 horas prática. Agora nós estamos tendo que dar essa semana aí para finalizar. E vocês é que vão fazer a prática sozinho. Por isso, se vocês estivessem estudados e depois viessem prontos para tirar dúvidas, seria um aproveitamento melhor. Sorte de quem fez isso, ok? Então, aqui tem alguns exemplos de operações aqui, ó. Aquele bit, né? Aquele pino RS, o pino de read e write. Então, a combinação desses dois pinos, né? O RS, para informar se você está selecionando o selector register, né? O tipo de registro que você vai selecionar. Quando ele é 0, é um tipo de função. Quando ele é 1, é outro tipo de função. Então, você tem duas condições para o RS aqui, que vai permitir 4 possibilidades ao todo. O read e write a gente já falou também, né? 1 é para ler, 0 é para escrever, né? E você vai ler o quê? Na condição 0, você vai fazer uma opção por, vamos dizer aqui, por comando, né? Inclusive, você consegue ler o buzz flag
nessa condição. E quando ele está na outra condição, chegou mais alguém aí, depois o Caio, não sei se ele ficou com falta, não sei se ele só caiu e voltou, manda um e-mail, tá, Caio? Não vou mais voltar com chamada, não. 0 aqui, ele vai escrever na memória DDRAM ou na SGRAM, na CGRAM, conforme ele fala lá. E aqui nós temos a leitura desta DDRAM ou CGRAM, tudo depende de como está a configuração do endereço que você está apontando para a escrita. Tudo parece muito simples e complexo no sentido de muita informação, mas é simples, porque você tem bit a bit a informação, se você seguir o passo a passo, não tem erro. Aqui continua a apresentação, ó, como funciona a RAM, a DDRAM. E aí tem a parte aqui alta, a parte baixa, um exemplo de dados. Eu não vou ter tempo para ficar passando bit por bit, explicando tudo aqui. Mas aqui, por exemplo, ó, você tem 80 posições. A posição 1, a posição 2, a posição 3 e assim por diante. 80 posições da DDRAM, né? Ou seja, de endereço. Todos eles são hexadecimal, ou seja, 1 byte cabe lá dentro, e etc. e tal. E aí vai. Você tem, então, uma linha de display, né, com 8 posições, e um shift, né? O shift é para ir... você pode também configurar o display para ele ficar fazendo scroll, né? Passando a leitura quando o texto é maior do que cabe no display. Então, esse display ele permite algumas configurações de 2 linhas, 1 linha. Quando você configura para 1 linha, ele vai desenhar um caractere maior. Então, ele diminui a capacidade do que você escreve, mas você tem um display mostrando um texto maior, tá? Então, tudo depende da sua aplicação, não vou entrar em detalhes aqui, nós vamos fazer uma programação básica. E aqui, ó, com 2 linhas e 16 colunas, que é o tradicional, tá? Em que você escreve em 2 linhas e 16 colunas. O endereço 40 é o primeiro endereço da segunda linha, e o endereço 0 é o primeiro endereço da primeira linha. Significa que aqui ele tem vários bytes escondidos para fazer o scroll que eu falei, para a tela ir mostrando o que está escondido, né? É só fazer a conta, né? Se você tem 16 aparecendo aqui e ele vai até o 3F, você pega 3F menos F, vai ser 30 em hexa, né? 30 em hexa, para você colocar oculto, ou seja, cabe muita memória aqui. Inclusive, uma das aplicações que eu fiz comerciais, na época que eu trabalhava com isso, foi usar essa memória RAM externa aqui como memória RAM. O equipamento tinha pouca memória, eu usava o display como memória, e não só como display. E de uma faixa de endereço aqui, em que eu coloquei variáveis para uso comum. Alguém tem alguma pergunta sobre essa aplicação? Um pouco convencional, porque normalmente a memória RAM do display é só para você usar para caracteres que vão ser mostrados no display, né? Mas a criatividade faz você economizar dinheiro, tá? Aí vem aqui de novo falando da ROM, da RAM, modificação de caracteres, e finalmente você chega aqui em algo do tipo fluxograma. Quem tem problema com fluxograma aí, pessoal? Tá bom para ler aí? Esse texto? Tá bom, sim. Tá. Porque tá aí bom. É bom que aparece mais coisa. O fluxograma é um pouco grande aqui, ó. Então, você tem aqui um start, né? Tem o processo, cria, calcula alguma coisa, pergunta se sim ou não, e aí começa de novo lá, né? Eu fui o start para lá, não, mas o start está vindo de lá, desculpa. Então, dependendo dessas iniciação, se for não aqui o que ele calculou, ele vai começar no start do usuário de novo, aí ele vem para cá, determina, cria, escreve, de novo ele lê, e aí que ele vem para a computação e tira lá. Então, ele é um cheque interno. Quando ele está assim, ele está pronto para trabalhar. Pronto para trabalhar, ele vai entrar na parte em que você vai conversar com o display. Ou seja, ele tem um tempo de inicialização aqui, em que ele faz tudo isso daqui, ó, ok? Esse tempo pode atrasar se ele der errado. Normalmente, quando dá errado, você tem problema de hardware. Ele costuma dar o yes aqui de primeira. Bom, o que mais nós temos aqui? Eu queria fazer um caractere especial, eu quero fazer um ômega, eu quero fazer um mi, né? Um caractere grego qualquer.
Então, você tem que entender como que funciona binariamente o desenho da CG-RAM, porque na DD-RAM você grava o que você quer que apareça no display, e na CG-RAM você grava a tabela de conversão, ou seja, quando você colocar um byte com aquele valor, ele vai entender que é para fazer aquele desenho. Ou seja, porque o byte aponta para um outro endereço da outra memória, tá? Então, tá aqui, ó. É tudo tabela verdade, tá, pessoal? Então, quando você está ligado, o display fica escuro, aceso, né? Então, assim que desenhou um B. Alguma dúvida, não? Percebe que você consegue desenhar muita coisa, mas, obviamente, você tem uma resolução pequena. Se você tivesse mais bits, né? Aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É uma matriz 8 por 5. É uma figura 8 por 5. Quem não sabia, figuras são matrizes, ok? E ela é monocromática, né? Então, ela só tem ligado e desligado. Então, é um único vetor de 8 por 5. Se você aumentasse, fizesse 16 por 10, você aumentaria a resolução. É o que acontece com os displays de maiores resolução. Basicamente é isso, simplificando a explicação. Obviamente, a tecnologia também muda, né? Essa tecnologia aí é de pixel, simples, de ligado e desligado, como se fosse um LEDzinho mesmo. E a de display, por exemplo, de celular é muito mais sofisticado, né? Eu até nunca estudei a respeito, não posso falar muito. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo, são pixels, ok? Todo mundo percebe que consegue desenhar quase tudo e observa que ele deixou a última linha ali limpa para o cursor, tá vendo? Se você resolver escrever na linha do cursor, você pode ter o cursor apagando ou estragando o seu desenho. Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Obviamente, a gente não vai usar essa parte, porque a gente vai usar a tabela ASCII. E a tabela ASCII, como eu disse, já veio desenhada na ROM. Alguma pergunta? Então, aqui está um exemplo de um Q. O Q está usando a linha do cursor, tá vendo aqui? Ele pode ter falado que o cursor está aqui, mas o Q está usando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Na verdade, isso aqui é outro layout, ó. É o 5 por 10, tá? Não é mais 5 por 8. Tem que tomar cuidado com isso daí também. Existe uma configuração de layout. Aqui está a tabela que já está gravada. Então, aqui está desenhado como que seria o maiúsculo e o minúsculo do B, por exemplo. Olha o B minúsculo aqui e o maiúsculo do B aqui. Você pode falar, mas ficou mal desenhado. É o que dá para fazer com a resolução que nós temos no LCD, no display de LCD. Alguma pergunta, não? Observa que na tabela já desenhada, ele tem até um pi, ele tem um rho, ou seja, já vem com muita coisa que a gente pode, né? Já tem o ômega aqui, né? E aí, como que eu escolho o ômega? Vamos pegar o ômega. Por que o ômega? Porque nós somos da elétrica, né? Ômega, ele está nesta linha e nesta coluna, ó. Então, qual que é o valor? Upper 4 bits, ou seja, o nibble superior. Nibble superior, F. F. E o nibble inferior? Nibble inferior, 0,100, que dá o 4. Então, esse é o inferior, esse é o superior. O número que você vai gravar na memória para escrever o ômega é 0x de hexadecimal F4. Ou, dependendo da linguagem que você for usar, da forma que você for gravar, F4H. O 0x aqui é C e aqui assembler, tá bom? Alguma pergunta, não? Bem tranquilo, né? Ou seja, você tem que olhar essa tabela e falar onde que está o E. Aí eu sei escrever o E. Como ela é a tabela ASCII, normalmente quando você olha a tabela ASCII, ela coincide, tá bom? Aqui tem uma outra tabela, ele já vem com duas tabelas, tá? Você, na inicialização, você diz qual tabela você vai usar e pronto. Se você não for usar nenhuma das tabelas, você, na inicialização, tem que gravar a sua tabela para dizer que você vai usar aquela tabela. E, novamente, aqui está um exemplo de como que funciona a gravação de tabelas, de caracteres na tabela. Claro que você não vai gravar na ROM, você vai gravar na CG-RAM. E quando ele inicializa, ele copia da ROM para a CG-RAM.
Então, ele faz para você uma primeira gravação da tabela que você selecionou para usar. E depois é só usar. Por isso que ele é lento. Ele tem que fazer essa cópia de vários bytes. 256, no caso. Aqui ele está ensinando como que trabalha com o cursor. Tá bom? Vamos ver se eu pulei alguma coisa. Aqui ele está dizendo como que funciona a parte de memória, né, da DDRAM. Aqui ele está dizendo como funciona a parte de tempo, temporização da comunicação. E aqui você tem um cursor, blink display exemplo. Ou seja, se você quer um exemplo de inicialização para aparecer o cursor e ele piscando, é essa configuração inicial aqui que você tem que fazer. Não se preocupe com isso, que nós vamos fazer na prática para tentar resolver o problema. Mais um pouco de interface, ou seja, como que funciona o diagrama de tempo. E aí eu pergunto a vocês, ó, como está a parte de digitais com diagrama de tempo, né? O RS de tipo de comando, né? Observa que ele está mudando aqui. O read e write, observa que ele foi mudado aqui, no meio desse processo. Tudo isso tem um motivo e está explicado no datasheet. E é isso que nós temos que desvendar lendo o datasheet para poder programar este chip. Obviamente, se você escolher outro chip, você vai ter que ler outras informações de programação. No semestre passado, quando eu passei essa atividade, pessoal, alguns alunos escolheram fazer um display serial, ou seja, esse aqui é comunicação paralela, 4 bits ou 8 bits. Você comunica com nibble ou com byte. Quando é serial, normalmente você usa aí um bit de clock e um bit de dados. Podendo ser também 2 bits de dados, TX e RX separado, full duplex, e um bit de clock. Depende só do protocolo que você vai usar. Não é problema, vai estar sempre escrito no datasheet. Inicialização interna, então. Como que funciona a parte de reset, né? Você pode dar um clear. Você tem que dar um clear. Depois você vai ter que dar um function set, onde você vai definir se você vai trabalhar com 8 bits, escrevendo 1 no DL. Eu não sei o que é DL, professor. Não tem problema não, a gente não falou ainda. O N vai dizer o número de linhas, em que o 0 quer dizer uma linha e o 1 quer dizer 2 linhas, obviamente. Né? Aqui o 0 no DL vai querer dizer 4 bits de dados, né? Data interface. Então, tudo isso está na programação do function set. É a primeira coisa que você tem que programar. Por quê? Porque a partir daí ele vai comunicar. E o F, ele vai dizer qual que é a fonte que você vai usar. 5 por 8 é 0. 5 por 10 seria 1. Então, é importante isso aqui também, ok? Terceiro passo. Você vai dizer se vai ser on-off. O que é on-off? O display vai ser on-off, o cursor vai ser on-off, o blink vai ser on-off. Ou seja, você quer ver o cursor no display, você quer ver o cursor piscando no display, esses dois aqui, eles trabalham juntos, então. E o display on-off é que você pode desligar e ligar o display. Quarto passo, entrada, o modo de entrada selecionado, né? Você vai entrar incrementando 1 ou não, né? E ele vai ser com shift ou não, aquele do scroll. Então, você diz como que vai funcionar o display e como que ele vai ficar mostrando lá. Sempre é importante ler as notas. Nós não vamos ficar lendo notas aqui, porque leitura de texto qualquer um lê. Obviamente, se você não tem inglês, você vai precisar de um tradutor. E, novamente, eu reforço. Você quer ser engenheiro? Sem inglês? Boa sorte. Vai acabar como eu, professor. Tá bom? Cuidado. Por quê? Porque se você não tiver inglês, o mercado de trabalho diminui mais do que pela metade. Cuidado com isso. Mais algumas informações, vou deixar todo esse texto para vocês. Eu vou sempre ir direto para o que interessa. Lembra que vocês poderiam ter perguntado, não perguntaram, né? Mas o que é isso? Quem é o DS? Quem é não sei o quê? Tá aqui, ó. O ID, o S, ele acontece quando você entra no Entry Mode. Quando você está no Function Set, que a gente já falou lá em cima, você tem o DL, você tem o N e você tem o F. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele é o bit que vai estar ligado no pino DB2, o F está ligado no DB2, no momento que você faz o Function Set. Então, isso aqui é uma tabela verdade. E aqui tem um tempo de resposta.
você tem que esperar pelo menos 37 microsegundos, né? Pelo menos não, é no máximo. No máximo, 37 microsegundos. Pode ser mais rápido? Pode. Lembra do Buzz Flag? O Buzz Flag, ele é exatamente para você não ter que esperar 37 microsegundos. Vai que o hardware responde mais rápido. Ele responde em 28. Se ele responder em 28 microsegundos, depois de 28 microsegundos, você já pode mandar o próximo comando, consultando o Buzz Flag. Nós não vamos consultar o Buzz Flag, nós vamos esperar 40 microsegundos para não ter problema. Então, a gente faz um delay de 40 e manda fazer. Só para vocês terem... Professor, sim, pode falar. No caso, esse tempo aí de 37 microsegundos é o máximo que eu posso esperar? Não é o mínimo, não? Não, é o máximo de tempo que ele leva para executar o comando. Ah, tá. Então, no caso, eu posso jogar lá, eu jogo o valor no barramento, o comando no barramento, dou um delay de 1 milissegundo e depois eu faço o resto. 1 mili? Olha isso aqui. Pode ser menos também. Por favor, né? Aproveitando o comentário do Natan, muitos alunos fazem isso aqui com o Arduino e usando a biblioteca pronta do Arduino. Eu chego a dar risada, né? O pessoal está brincando de Lego achando que está virando engenheiro. Por quê? Você pega uma biblioteca pronta, você não sabe o que ela está fazendo e ela faz essa bobagem que o Natan falou, de esperar 1 milissegundo quando queria 40 micros. Olha o tempo, faz o cálculo. Para cada vez que for conversar com LCD, ele vai esperar muito mais. Sabe qual foi o resultado na prática? Na época que a gente estava tendo prática no laboratório, um aluno fez no Assembler, ele ligou na tomada, apareceu o nome dele escrito. O cara tinha feito no Arduino, ele ligou na tomada, você conta 1, 2, 3, apareceu o nome dele escrito. Se você acha que isso está tudo bem, se é o mesmo produto, se você vai conseguir competir com o chinês que está fazendo em Assembler, está tudo certo, entendeu? Ok? O motivo de ter essa informação é para você usá-la. Ah, eu vou esperar então 1 milissegundo, vai funcionar? Vai funcionar. Só que você está lá perdendo tempo, entendeu? O usuário gosta de esperar? Ele não se importa, 1 segundo para ele é nada. Tudo bem, mas diminui a produtividade. Aqui está dizendo microsegundos. Então, 40, 50 está excelente, né? Para que você vai esperar mais? E se você puder, usa o Buzz Flag, que você vai esperar ainda menos, vai ter mais rápido. Há alguns casos aqui, ó, é milissegundo sim. A inicialização, lembra aquela parte da inicialização? A parte da inicialização, quando você inicia mesmo e liga na tomada, vai levar aí 1 milissegundo e meio. Aproximadamente. Então, aqui é só ler e entender, né? A parte de endereço está aqui, ó. Você vai setar para escrever na CGRAM, é esse comando antes. Você vai setar para escrever na DDRAM, é esse comando antes. E por último, você vai ler o Buzz Flag aqui, tá bom? Então, o que diz aqui? Cada pino do barramento diz quanto que ele tem que estar. Se ele tem que estar 0 ou 1 para você fazer aquele comando, né? Você vai desligar e ligar o display, você pode fazer a qualquer momento, não só na inicialização. Obviamente, você faz também na inicialização para ter uma condição inicial. Alguém tem mais alguma pergunta? Essa tabela é a mais importante, tá, pessoal? Sabe como que eu faço quando eu trabalho? Ou seja, eu estou realmente fazendo um trabalho, eu vou entregar um produto. E esse aqui, na verdade, né, porque é uma página, esta página é uma das páginas que eu vou imprimir para ter papel. Ficar programando, procurando no datasheet, você vai ser improdutivo. Então, tem algumas páginas que vale a pena você imprimir e ter no seu caderninho, no notebook mesmo, assim, ó, no bloco de notas, no papel, para você aumentar a sua facilidade de programar. Inclusive, você vai poder anotar a lápis aqui, coisas ou dicas que você vai lendo em outras páginas do datasheet, para não ter que ficar abrindo várias páginas ou imprimindo várias páginas, tá bom? Então, essa é uma página, anotem aí, ó, página 24. Bem, é a primeira página extremamente importante. Obviamente, essas outras páginas aqui, ó, 23 e essas aqui, ó, deixa eu ver, onde que estava a definição lá que a gente estava lendo? É ali mesmo, é 23. Vamos voltar para 23. Aqui, ó, onde eu fiz muitas anotações, ela tem muita informação, porque ela está explicando o que não explica nessa página 24. Ela explica os detalhes dos bits, o que é cada um desses. Está escrito aqui, ó, na anterior. Então, tá aqui, ó, o D, quem que é o C, quem que é o B. Então, eu sugiro que imprima também a 23.
A 23 e a 24 são páginas importantes para você, quando for programar, ter no papel. Ah, eu não tenho impressora. Aí, paciência. Você põe um no smartphone, o outro coloca no PC, usa Alt Tab, abre 2 vezes e assim vai. Você tem que estar com essas páginas abertas. Outra página interessante que eu poderia sugerir vocês terem é essa tabela 6 aqui, ó, tá? Mas não é tão importante quanto as outras duas que eu falei. Essa aqui também é importante para você entender. Ele vai explicar como funciona o Clear Display, o Return Home, ou seja, vai para o endereço 0, entrar em mode, como funciona, tá tudo aqui escrito. Professor, eu não entendi. Talvez porque esteja em inglês. Não, eu não entendi. Talvez porque não tenha lido ainda. Não, professor, eu não entendi. Pois é, por isso que eu falo, você tinha que dar uma olhada antes da aula. Eu não tenho tempo para ficar lendo todos esses textos aqui, ó, tá? Tá explicando direitinho quem que é o D, quem que é o C e quem que é o B. Não vou ler, ok? E aí vamos pulando, vamos pulando. Nós estamos apresentando aqui o datasheet de forma mais intuitiva. Olha o que nós temos aqui, ó. Nós temos ele chamou de figura, né? Para mim, uma figura. Então, ele tem aqui como que você faz um clear display. Você tem que fazer esse comando no barramento. Como você faz um return to home, né? Esse comando, lembrando que o asterisco é don't care, vocês já aprenderam, não interessa quanto você põe aqui, pode ser 0 ou pode ser 1. Nos outros interessa, tem que ser 0001. Observa que ele vai sempre montar o 1 caminhando aqui, ó. Na outra tabela também era assim, eu não comentei. Por quê? É meio óbvio, mas o grande motivo é para não ter conflito. Quando eu estiver neste comando, eu sempre começo com esse 000 e 1 aqui. Quando eu estiver nesse comando, eu tenho um 0 a mais e 1 aqui. E aí vai diminuindo à medida que eu vou mudando de comando. É meio intuitivo, meio óbvio, mas eu estou comentando aqui, tá bom? Vamos lá, isso aqui não me interessa agora, isso aqui não me interessa agora. Isso aqui a gente já falou, né, que é como que aparece e desenha os caracteres, não me interessa agora. De novo, aqui não me interessa agora. Também não. Também não. Aqui, como que você ligaria, né? O barramento podendo ser de 8 ou de 4 bits, né? E os pinos que você vai ligar no display. Então, aqui é um exemplo de como você ligaria. Por que ele usou a porta P3? Eu posso usar a porta P1? Tudo é muito relativo, depende do projeto. Vamos ler a respeito. Quando eu abrir o EDSIM, nós vamos ver qual que é a porta que o EDSIM usou e assim por diante. Aqui, de novo, aquele diagrama de tempo. É sempre importante saber ler os diagramas de tempo, tá? Para saber o momento em que você pode fazer essa transição aqui, ó. Existem momentos que estão definidos no datasheet. Se você fizer antes ou depois, ele não vai funcionar. É tão simples você fazer não funcionar a comunicação, assim como também é muito fácil. Aqui já está um esquemático diferente. Esse esquemático, eu estou usando um barramento de 4 bits para economizar pinos no meu microcontrolador. Meu microcontrolador tem pouco pino, eu estou usando muito pino de I/O. Eu quero economizar, mas eu quero usar o display. É um jeito. Outro jeito, mudar para serial. Porque no paralelo, eu uso no mínimo 7 pinos. 7 pinos é bastante, ok? No serial, você vai usar 3, 2, às vezes, dependendo do tipo de serial. Muito bem. Aí aqui está um exemplo, né, o LCD desenhado aqui, como que você iria escrevendo no LCD, tá certo? Também depende do tipo de configuração que você vai fazer, se é o 5x10, se é o 5x8, se é 2 linhas, 1 linha. É só ilustrativo isso aqui, não me interessa, 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 não me interessa. Finalmente, chegamos em algo mais útil de novo. Aqui, ó, nós temos a tabela 11. Anotem aí, a tabela 11. A tabela 11 está na página 40. Voltou a ter importância. Talvez imprimir, tá? A tabela 11, você tem aqui, ó, 8-bit operação. 8 dígitos por 1 linha. Tabela 11 ainda, 8-bit operação, 8 dígitos por 1 linha, com internal reset. Com internal reset. Continuação. Então, a página 40 e a 41 estão interligadas, é uma tabela só. Tabela 12. 4 bits operação, essa que nós vamos usar. 8 bits por 1 não é a que nós vamos usar.
Continuação. Não, não é continuação. Isso aqui já é outra tabela. Tabela 13. 8 bits operação, não é o que nós queremos. 8 por 2, não é o que nós queremos também. Tabela 13. 8 bits de operação, 8 por 2, continuação. Tabela, não, acabou. Inicialização de instruções. Ah, aqui, ó. Referendo às páginas 23 e 24, ou figuras 23 e 24, tem que olhar onde que estão essas figuras, tá? Ele está dizendo aqui 8 bits e 4 bits de operação. Tudo bem? Aqui embaixo está dizendo 8 bits. Ok? Se é 8 bits, observe que essa programação de 8 bits ela ocorre aqui, ó. Tá? E aí, esse valor que você põe no barramento tem que coincidir com aquela lá da página 24, tá bom? Para 8 bits. Tem que coincidir com uma página 24, informações da página 23, informações da página 20 e tanto lá, não sei se é 6, 7, que tem mais informações. Então, você tem que esperar 4 milissegundos para ele funcionar, ok? Então, você espera inicialmente lá 15 milissegundos de uma inicialização qualquer para a tensão estabilizar no display. Faz a solicitação de como que você vai conversar com ele, de qual interface você vai trabalhar com ele. E, por último, você espera 4 milissegundos. Então, finalmente, você aqui começa a programar do jeito que você quer. Ok? E aqui a programação básica lá do display e do modo. Aqui nós já temos uma interface de 4 bits. Tá vendo que está escrito 4 bits aqui, né? E observa que aqui está escrito 8 bits. Fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V, provavelmente foi um estagiário de engenharia, né? E o datasheet está errado até hoje, tá vendo? Ó, 8 bits, tá errado. 8 bits, tá errado. Então, não vai funcionar se você fizer o que está escrito aqui. Você tem que confrontar com a tabela da página 24 e 23, as informações da página 23 e outras que nós vimos, para corrigir para 4 bits, se você quer 4 bits. Então, esse é o primeiro e o grande erro, acho que talvez o grande erro do datasheet. O resto está tudo certo. Então, eu só chamo atenção para esse detalhe. Vamos ver o que mais que nós temos no datasheet aqui. Observe que nós estamos lendo o datasheet inteiro, pessoal. É bastante informação. Estou pulando. A parte de informações elétricas, elas são importantes, mas eu vou pular porque nós estamos usando o 8051 e um simulador. O simulador, você nunca tem problema elétrico. Obviamente, na prática, você tem que olhar se você está com as tensões dentro do que o fabricante pediu. Tensões e temperatura, tá? E, em alguns casos, a corrente também. Às vezes, se a corrente não atingir o que você precisa, você não consegue fazer funcionar. Como que eu sei se a corrente tem ou não? Você tem que olhar no pino do microcontrolador. O pino do microcontrolador, qual que é a corrente máxima de entrada? Qual que é a corrente máxima de saída? Está dentro do especificado, a outra está pedindo no mínimo 1,2 mA, o outro tem 1,2 mA para fornecer? Ah, diz lá que tem 5, ótimo, deu certo. Diz lá que tem 15, está sobrando. Pode pôr um resistor para diminuir, para não dar muita ruptura e etc. e tal. Tudo depende do hardware. E aí a parte de hardware, só a prática e um estudo mais detalhado dessas partes aqui que eu estou pulando, porque no simulador não precisa olhar isso. Aí um pode levantar a mão, mas professor, é isso que dá problema. Sim, é isso que dá problema. É o hardware, é a montagem na prática, que a simulação fala assim, ih, não deu certo. Funcionou bem no simulador, mas não funcionou no hardware. Então, é por conta de problemas elétricos, tá bom? Aqui tem alguns exemplos, né, de parte de transistor. Vocês ainda não estudaram essa parte, inclusive no NDE, nós estamos querendo mudar a grade, e eu sou um daqueles que quer jogar microcontroladores lá para o 5º período. Tem gente que fala, não, dá para jogar no 4º, desde que você joga, na minha opinião, né, eletrônica analógica para antes do microcontrolador. É isso que eu quero, microcontrolador depois de eletrônica, só isso, muito simples. E aí vem mais alguns gráficos e etc, que vai te dar informações, só que essas informações aqui, elas são voltadas à eletrônica analógica, e vocês ainda não tiveram esse conhecimento. Então, por isso, não vejo também um motivo de eu ficar falando aí, vocês vão ver muito diagrama desse tipo com o professor de eletrônica. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou fechar o datasheet aqui. Sim ou não? Não. Então, saindo aqui do datasheet, agora nós vamos direto para o EDSIM. Deixa eu abrir o EDSIM. Professor, pode fazer no
no MCU, pode fazer no Kale, que eu vi que existe, pode fazer em qualquer outro compilador e claro que pode, pessoal. A questão é, você tem a licença, né? O EDSIM é gratuito, essa é a grande vantagem. O MCU é gratuito. E o MCU, professor, o senhor vai explicar hoje? Não dá tempo. Então, eu deixei um artigo com o MCU lá no Moodle. Vocês já viram que, alguém já viu que deu acesso lá. Então, você tem um artigo no Moodle. Eu vou carregar aqui um programa feito, porque também não vai dar tempo de eu fazer toda essa programação passo a passo aqui com vocês. Então, eu deixei gravado aqui o LCD para escrever um nome. Eu dou um run aqui. Eu estou dando um run numa velocidade relativamente baixa de simulação. Já respondo alguma pergunta aí, espera só um instantinho. Ele está vindo o timer aqui, lembrando que ele leva 15 milissegundos para esperar, tantos milissegundos para não sei o que lá e etc. Você pode aumentar a velocidade aqui para ele passar mais rápido na simulação e, quem sabe, você vê o resultado funcionando mais rapidamente. Qual que é a proposta desse arquivo que eu abri aqui agora? A proposta desse arquivo é escrever um nome na primeira linha e e o sobrenome na segunda linha. Mágica, ele escreveu o meu primeiro nome na primeira linha e o meu sobrenome na segunda linha. O nome disso é mágica? Não, é lógica. E agora, vamos às dúvidas e perguntas. Vai lá. Primeira pergunta, quem que levantou a mão aí? Professor, eu tô com dúvida, mas é na questão do trabalho para entregar. Certo, a gente fala sobre isso no final da aula. Vamos falar ainda sobre o aprendizado. Mais alguém levantou a mão, não? Não? Ah, tá, o Caio só tinha caído. Machucou, Caio? Tudo bem? Esse pessoal que fica assistindo aula do smartphone correndo na rua, dá problema, entendeu? Dá problema. Tem que usar um computador, é melhor. Olha só, pessoal, vou abrir aqui para vocês verem o fonte. Tá legível? Quem tá no smartphone não deve estar, né? Não tem o que fazer, tá, pessoal? Tá legível sim, professor. Então, como que funciona no Assembler, né? Isso aqui é Assembler. Eu declaro bytes e uma sequência de caracteres para formar a minha string. Aí vocês podem falar, professor, por que você fez assim, ó, entre aspas, bug do EDSIM? Se não fosse o EDSIM, eu poderia apagar isso aqui e escrever só Leonardo, entre aspas, uma única aspa, para abrir uma única aspa para fechar, e Leonardo todinho numa aspa. Professor, por que você colocou 0 lá no final? Porque no meu programa, eu falei para o EDSIM, para o 8051, quando ele encontrar o 0, ele não escreveu o 0. Ele falar que o 0 acabou a string, tá? É comum que, ao invés de 0, seja um 10, um 8, tudo depende da sua programação. Como eu que estou fazendo aqui, eu que mando e eu escolhi 0, fica quieto. É quase isso, entendeu? Você poderia colocar cifrão? Pode. Abre aspas, põe cifrão ali e você considera que nunca vai imprimir um cifrão. Se você quiser um dia imprimir cifrão, você não vai conseguir porque você usou o cifrão. Por isso que eu usei o 0, que é o caractere nulo. É muito intuitivo usar o 0, tá? Aqui eu chamei o RS do pino P13 e chamei o enable do pino P12. Por quê? Porque o RS está ligado aqui e o enable está ligado ali. E o read e write? Vocês vão observar que o EDSIM, ele não tem read e write, por isso que ele não usa o buzz flag. Ele nunca lê a memória, ele nunca lê nada no... Cadê o LCD? Cadê? Aqui. Ele nunca lê nada do LCD. Ele pegou o read e write, que está aqui, ó, e aterrou. É sempre write. Entendeu a ideia? Economizou um pino. Nossa, mas que mania de economizar pino, professor. Não começa a programar de verdade o microcontrolador, que você vai ver que cada pino é uma relíquia, tá bom? E vai querer economizar pino. Então, sempre é importante olhar o hardware. Alguém projetou o hardware, depois que projeta o hardware, é que você vai projetar o firmware. Você não vai desenvolver o firmware em cima de alguma coisa e depois falar, agora faço o hardware. Não, é o contrário. Primeiro o hardware, tá bom? Ah, mas esse exemplo é muito simples. Quero ver se fazer. Perguntas, dúvidas, sugestão? Se você fizer esse exemplo, você faz qualquer outro. Por quê? Porque você escreveu no display na posição que você queria. Ah, me mostra aí o que o senhor fez. Eu fiz uma rotina para 100 microsegundos, eu fiz uma rotina para 4 mili, eu fiz uma rotina para 15 mili,
E eu não fiz... aqui, ó. E eu fiz uma rotina de 50 micro. Tem também de 10 micro. Tá vendo aqui, ó? 10 micro. 50 micro. Então, lembra que lá era 37 micro? Eu estou pondo 50 aqui. Professor, o senhor podia fazer 40? Podia, mas eu fiz 50. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu fiz foram as rotinas de delay que o datasheet pediu. São todos os tempos que apareceram no datasheet. Depois que eu fiz os delays, eu fiz uma rotina para escrever linha. Ela tem alguns passos internos, né? E, como toda rotina, ela termina num hatch e eu uso pup e push para salvar na pilha. E quando eu dou um write, eu não escrevo. Cadê o write? Cadê o write? Aqui, ó. Push com pop. Cadê o pop? Pop. Todo mundo viu, não? Não está cabendo na tela. Agora coube. Push em cima, pop embaixo. A fila é o seguinte, o último que entra é o primeiro que sai. Como que chama isso, pessoal? É last in, first out. Chama LIFO. Tudo bem? É uma pilha do tipo LIFO. Ok. Aí tem aqui o write, tem um call do delay na hora que eu preciso e etc e tal. Ele pula para o write de novo. Lembrando que essa rotina é para 4 bits. Então, ela foi toda feita para 4 bits. Fiz uma rotina para posicionar no início da linha 1. Fiz uma rotina para posicionar no início da linha 2, tá? Bem simples, para eu poder escrever Leonardo na linha 1 e Costa de Paula na linha 2. E depois, no loop principal, né? Aqui no início, eu dou um clear do enable, dou um call no delay que precisa, 15 milissegundos, né? Preparo a inicialização do display. Olha que interessante, um código bem comentado, ó. Eu vou dar... Primeiro eu faço uma função de 4 bits. Depois eu faço a função de 4 bits novamente, porque é o que está escrito no datasheet do LCD. Agora eu faço o entry mode com o valor configurado aqui. Ok? E espero 1 microsegundo, que é o que está escrito lá no datasheet. Espero, então, depois que eu dou o enable e o disable, eu espero mais do que 39. Estou esperando 50. Está sossegado. Posso esperar 1 milissegundo, professor? Pode. Pode esperar 1 milissegundo. Vai funcionar. Só vai ficar um pouco lento. Depois você vai no display mode. Né? Também 2 etapas. Né? Eu espero 50. Aí, por último aqui, ele muda para dados. E agora ele começa a escrever. Né? Posiciona na linha 1. Escreve na linha 1 o que está no endereço linha 1. Quem é o endereço linha 1? Linha 1 é o que eu coloquei aqui. Leonardo. Se você fizer no MCU você não vai precisar escrever caractere por caractere. Você vai escrever a string, tá bom? É um defeito do EDSIM, é um defeito do simulador, não é uma coisa do compilador e do 8051, tá? Então é isso, pessoal. Parece simples. O problema é que você tem que aprender a montar o seu Lego, e não pegar um Lego pronto, como é o caso do Arduino. Eu pergunto, vocês têm ainda alguma dúvida com relação ao que foi falado do datasheet, né? Nós estamos aqui chegando perto da nossa 1 hora. Tem alguma pergunta em relação ao datasheet? Sim ou não? Já travou. Não travou, não. O senhor tem que apertar com o botão direito para mudar de novo, professor, a cor do fundo aí. Na verdade, só mudou a cor do seu simulador aí, mas se eu apertar com o botão direito... Obrigado. Eu não conhecia essa. É outro bug, né? Sim. Bom, agora, o que é a tarefa, né? A tarefa vai ser vocês lerem de novo o datasheet, lerem o artigo está lá com todo o código-fonte em C, inclusive. Esse aqui é um código-fonte em Assembler, tá? Você pode escrever em C, Assembler ou Python. Eu estou desafiando alguém a fazer em MicroPython. MicroPython está na moda. Pessoal que vai fazer em ESP, pessoal que vai fazer em algo mais sofisticado, ele aceita MicroPython. Tá aí, ó, desafio. Tá? Para quê? Para termos exemplos diferentes na próxima aula de trabalhos feitos, ok? Quem quer fazer com o Raspberry, pode fazer. O Raspberry tem o pinos de I/O, é só ligar o display também nele, e etc e tal. Fica tudo liberado.
O que não pode fazer? O que não pode fazer é deixar de fazer e não pode copiar o código. Ah, tá lá o código pronto no artigo que eu deixei no Moodle. Se você fizer exatamente um Ctrl+C, Ctrl+V daquilo lá, colocar no seu trabalho, você perde 25% da nota, que é o que eu coloquei lá no trabalho. 25% da nota é o seu código, não código pronto. Ah, e se eu fizer no Arduino e usar a biblioteca LCD pronta? Você também perde 25% da nota, porque o objetivo é você fazer um código de LCD. Ah, mas é a mesma coisa, professor. Eu quero ver uma diferença, eu quero que você escreva alguma coisa no seu código, né? Tem que ter diferença, não pode ser um Ctrl+C, Ctrl+V. Inclusive, para programação, peguem essa informação. Você nunca faz Ctrl+C, Ctrl+V. Para programação, você copia o código digitando. E aí vai mudando do seu entendimento. Vai mudando o quê? Os comentários, alguma coisa assim, a ordem que você puder mudar para fazer a diferença. Obviamente que muita coisa da inicialização, como vocês viram aqui, ela é fixa e vai ser igual para todo mundo, certo? Mas é impossível usar o mesmo código, é impossível usar o mesmo hardware, a não ser que você copie tudo, ok? A sugestão, usa o DI aqui e altera os pinos do LCD para você poder fazer a configuração do seu hardware. Faça uma mudança e mostre que você consegue, apesar de ter mudado. Está entendendo o que está fazendo. Ah, o professor mandou escrever alguma coisa na primeira linha, na segunda linha, não sei o que está pedindo lá. Já não lembro mais o que eu escrevi. Mas você pode centralizar o seu nome, você pode fazer mais mudanças aí. Eu fiz só uma rotina de seta no início da linha, poderia ser uma rotina para setar numa posição qualquer do display. Tem 16 posições cada linha. Não precisa ser só no início da linha, ok? Você põe lá, muda o tipo do cursor. Você viu que o programa que eu fiz aqui não tem o cursor. Eu vou abrir um outro código aqui, que é o teclado LCD, e vou dar um run. Vamos ver. Eu tenho que deixar isso aqui habilitado. Pronto, terminou. Ele demora muito por causa da inicialização, ele tem que passar de 15 milissegundos, que é o tempo de inicialização, tá? E aí eu teclo 5, ele teria que escrever um 5 aqui. Vamos ver. Talvez tenha que estar assim. Eu sabia que tinha uma das condições aqui. Teclo 9, ele mudou para 9. E observa que ele escreve na mesma posição, ele tem um cursor, tá vendo lá? Tá com display on. 8, 7, 2. Então, é relativamente fácil de fazer. Eu estou desafiando vocês a criarem alguma coisa, alguma interface com o usuário. O usuário escreve e você lê. Ou seja, usar o LCD, aproveitando o que você já aprendeu. Você já aprendeu o teclado, você já aprendeu o LED, você já aprendeu o switch, você pode comandar alguma coisa aqui do switch para ele mudar para centralizar, né? Apertou o 4, centralizou. Apaga o display e escreve de novo. Não sei. Estou dando sugestões. Interrupção, apertou o 4 por interrupção, ele centraliza. Não sei. Fique à vontade. Alguém quer comentar? Raquel, sua pergunta sobre o trabalho agora. Já se ninguém mais for comentar também. Pode falar, Raquel. Eu não entendi se vai ter que fazer como que fala? Uma pesquisa. Porque falou lá sobre o vídeo e sobre o código. E a entrega no modelo de relatório. Aí tem que fazer a pesquisa sobre o LCD e colocar no modelo do relatório? Ou seria a apresentação do vídeo? Deixa eu ver aqui onde que está. O trabalho, artigo, código próprio. O importante aqui é o código próprio. Vamos ler lá. Fazer o quê? Comunicação com o display. Apresentação. 1/4 da nota é a apresentação e a formatação. Não venham com código fonte mal formatado, que não dá para ler e etc, tá bom? É um trabalho de relatório técnico, decente. 25% será a conclusão individual, sempre tem. 25% é o código. Se você melhorou o código ou se o código é ruim, por exemplo, esperou 1 milissegundo ali a 40, é um código ruim, tá bom?
a eficiência do código. E 25% é a demonstração, o seu vídeo público, não vem com o Google Drive, pelo amor de Deus, coloca no seu YouTube, depois você apaga o canal quando terminar nossas aulas, coloca no YouTube o link, ou então põe um link oculto para não estragar o seu canal aí do YouTuber, né? E aí só quem tem um link que vai ver, não fica divulgado no canal, não é problema. Mas põe no YouTube, facilita para mim. É clicar e assistir. A demonstração é 1/4 da nota. Não está falando em pesquisa. Então eu peço de novo, Raquel, me ajuda a entender por que você está com essa dúvida de pesquisa. É justamente porque não falou nem se era para fazer e se não era para fazer. Aí eu tô perguntando se é para fazer ou não. Porque no relatório ele pede pesquisa, né? A estrutura dele. Além do código, da formatação do código e etc. Aqui, a pesquisa, ela é pequena, né? É o datasheet e alguma coisa já funcional. Eu estou entregando quase tudo pronto, né? Se você abrir o site do EDSIM, você tem um código em Assembler pronto. Não é igual a esse que eu fiz, porque esse aqui é original, eu que fiz. Eu dei uma melhorada no que tinha de exemplo lá. E tem o código em C pronto. Vocês têm um código em C pronto e um código em Assembler pronto. Ambos do 8051. Como seria em outra linguagem? É igual, porém diferente. Eu faço essa brincadeira do igual, porém diferente. Por quê? Porque é exatamente igual. Só que se a porta de I/O funciona de outro jeito no outro microcontrolador, é de outro jeito que você vai ligar o 0 e o 1. Só isso que muda. Ok? O hardware você que monta, e o vídeo funcionando, ou seja, mostrando que você conseguiu fazer pelo menos na simulação. Posso fazer na prática? Se você tem o equipamento, pode fazer na prática. Tem pesquisa aqui? Não. Só de fazer isso você já vai estar pesquisando. Não tem jeito de fazer essa comunicação sem pesquisa. Mas não precisa do estado da arte no relatório. Quem quiser colocar, coloque, mas não vou cobrar. Entendeu? Lembrando que dessa vez aí, né, não está escrito, mas sempre tem. Mas eu não escrevi, então eu não vou cobrar. Eu não vou ser rigoroso no português, exceto na conclusão, tá bom? Certo, então na estrutura do relatório a gente pode fazer uma prévia introdução, falando sobre o que a gente fez, o que foi utilizado, o programa, o ideal é que o relatório vídeo tenha funcionando e a conclusão. O relatório vai ter essa breve introdução, vai ser a informação que você usou para poder programar. Não é uma pesquisa, fala assim, não, pesquisei, tenho a possibilidade A, a possibilidade B, etc. Primeiro você define qual que é o LCD, se você vai usar do simulador, você está fixo no que tem no simulador. Se você tem o hardware, você pode usar o display que você tem, tá? Aí você tem que fazer uma breve pesquisa do datasheet dele, como que funciona, e trazer para o relatório uma explicação, por que o código tal é tal. E é por isso que eu falo para usar LaTeX, para usar uma forma interessante de mostrar código-fonte, para você citar linhas e falar, ó, na linha tal, a linha tal, do código lá no anexo, ou melhor, no apêndice, né, porque o apêndice é o que você fez, no código do apêndice que você colocou, você explica lá que da linha tal a linha tal, você pôs uma inicialização de 4 pinos, por exemplo, ou uma inicialização qualquer lá de display off. Na linha tal, ou seja, você explica o que você está fazendo. Entendeu a ideia? Entendi. E aí, o que eu sugiro? Você pode também colocar no meio do texto esse código só que você quer explicar, só um pedaço. É a grande vantagem do LaTeX também. Ele tem uma maneira muito boa de trabalhar assim. Você só tem que colocar o seu código-fonte junto com a pasta de LaTeX que você está providenciando. Dá para fazer tudo isso no Share LaTeX. E o RT que eu forneci tem um exemplo disso, pronto, funcionando, né? Então, é só usar. Por isso que eu gosto dessa solução. Agora, vai querer fazer no Google Docs, no Word pirata ou no Word que você comprou? Faça, mas, por favor, eu vou, né? 1/4 da nota é a sua apresentação. Não venha com aqueles código que não dá nem para ver onde que está e como está programado. Com formatação horrível de leitura, não dá para perceber nada. O ideal era você conseguir isso aqui. Imagem serve, professor? Imagem é ruim porque não tem a linha, né? Imagem é ruim porque não tem a linha. Ah, mas eu faço no
Visual Code, né? E ele tem a linha e fica colorido. Menos mal do que aquilo lá. Só que se o código passar de uma página, a tua imagem vai ficar uma droga. Cuidado com isso, né? Mas uma imagem não é bem-vindo, né? O ideal era fazer realmente um texto formatado, que é muito fácil de fazer no LaTeX. O MCU do 8051, ele exporta para LaTeX. Então, ele ainda fica todo colorido. Não fica, né? Você usa, ao invés de usar a biblioteca Listening, você vai usar a biblioteca Verbatim do LaTeX. Verbatim é para código-fonte, ou seja, ele ignora formatação do LaTeX. Cada espaço vira um espaço e etc. e tal. Tab é tab e tudo mais. Mais alguma pergunta sobre o relatório? Não? Vou achar aqui se tem alguma coisa no chat. Não tem nada no chat. Muito bem. O desafio dessa semana aí é bacana, né? Na semana que vem a gente pode conversar um pouco mais sobre ele antes de ir para o próximo assunto. Tá bom? Eu vou encerrar a gravação. Agradeço a participação de todos aí e espero que façam um excelente trabalho e tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus.